Glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande e uma responsabilidade maior ainda estar aqui para poder falar um pouco daquilo que Deus tem para nós todos os dias, não somente hoje, mas amanhã, depois da manhã, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e na eternidade. Que todos nós possamos entender essa palavra eternidade para que a gente possa desde já se manter firme nos propósitos de Deus, porque é isso que vai nos colocar nesta eternidade, né? Nos mantermos firmes na palavra de Deus, entendermos o que de fato é temor ao Senhor. Essa palavra assusta. Eu tenho alguns colegas que quando eu falo temor a Deus, eles até me repreendem, falam que nós não devemos temer a Deus. De fato, esse temor a Deus não é um medo, né? Não é um pavor. Na verdade, é uma reverência, é um respeito, é uma declaração de que você não abre mão dos valores cristãos, por qualquer que seja a situação. E isso nós precisamos trazer para dentro de nós todos os dias, porque nós somos desafiados todos os dias, né? Todos os dias nós somos desafiados na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Em cada instante nós somos desafiados no sentido de nos mantermos fiéis ou não à palavra de Deus. E o mais interessante de tudo é que você pode ler a Bíblia de capa a capa todos os dias. Você pode ler a Bíblia quantas vezes você quiser, você não vai ver ali nenhuma citação falando de mais ou menos fiel. Ou você é fiel, ou você não é fiel. Ou você é quente, ou você é frio. E a gente tem a oportunidade de tomar essa decisão todos os dias na nossa vida. É uma decisão que todos os dias, amanhã de manhã, você vai acordar. Pode até ser que você saia dessa igreja hoje, mediante a sua fé, é claro, e mediante a atenção que você vai dar para o Espírito Santo e para a palavra, pode ser que você saia dessa igreja hoje de uma maneira transformada, de uma maneira assim que talvez você nunca tenha se sentido antes. Amém? Glória a Deus. Só que amanhã de manhã você vai ser provado para ver se essa palavra vai estar firme, vai estar viva, vai estar queimando ainda no seu coração. Porque os desafios são lançados todos os dias. E qual que é o erro que a gente não pode cometer? O erro de querer encarar desafio que traz popularidade. Os desafios populistas. Aquele desafio que faz de você, às vezes, uma pessoa legal à luz da sociedade. Às vezes, um desafio que te coloca num trend top aí da internet, em qualquer rede social, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar desse daí. Ou seja, só que isso é muito vazio, isso é muito pequeno, perto daquilo que Deus preparou para nós na pessoa de Jesus. Porque o desafio de ser cristão, o desafio de aceitar a palavra de Deus, o desafio de cumprir a Bíblia de capa a capa, a gente pode dizer que não tem nada de populista nesse desafio. Pelo contrário, nós somos julgados todos os dias por isso. Nós somos julgados todos os dias por isso. Parece que não gera curtida você encarar esse desafio. Agora, se você quiser ter bastante curtida, basta você fazer o que as pessoas fazem por aí. Basta você se expor ao ridículo, basta você se expor a pecados sexuais, basta sair da tua boca palavras amargas, palavras de baixo calão, palavrões, para você se sentir ali conectado, para você se sentir o cara, para você se sentir uma pessoa ali que faz parte da sociedade. Mas eu tenho aprendido algo, sabe? Por mais que o mundo esteja instalando
uma sociedade aí, de certa forma, que não é mais alternativa, mas é um modelo que veio para ficar, que é um modelo mundano. Olha, pode acreditar, pessoas sérias gostam de pessoas sérias, pessoas educadas gostam de pessoas educadas. Dificilmente você vai ver uma pessoa se manter por muito tempo numa posição se ela não tiver um valor ali que a coloque com os pés numa rocha firme. Eu não sei você, mas eu conheci uma rocha firme um dia, chamada Jesus de Nazaré. Essa rocha, ela é inabalável. E quem experimentou um dia colocar o pé nesta rocha, nesse santo dos santos, experimentou algo que nunca mais conseguiu esquecer. Pode até vacilar de vez em quando, mas quando se lembra da experiência, corre para lá. E é exatamente isso que Deus vai tratar conosco. Vai procurando aí na sua Bíblia, aí, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Se você tiver com a tua Bíblia, pode folhear. Se você tiver com o teu telefone, o seu smartphone, abre o aplicativo aí, vai lá no livro de 2 Reis, capítulo 5. Por mais que a gente tenha aqui no telão, aqui, o esboço da palavra, é importante você ter a experiência de administrar a palavra de Deus. É importante você ter intimidade com a palavra do Senhor. Nós vivemos num mundo onde as pessoas têm uma habilidade tremenda com esses 2 dedos polegares aqui, ó. Pega mensagens aí, nossa, parece o Superman teclando assim. Da hora que vai abrir a Bíblia, não sabe se está no Antigo ou no Novo Testamento um determinado livro. Então, ou seja, isso é intimidade com Deus. E expressa também o quanto a palavra do Senhor é importante para nós. No livro de 2 Reis, no capítulo 5, está relatado uma das histórias mais incríveis que se pode conhecer. E por mais que as pessoas queiram negar a divindade desse texto, a vida espiritual que tem nesse texto, esse acontecimento está registrado lá em Israel, em livros históricos. A história de Naamã está lá registrado para quem quiser ver. Por isso que eu gosto sempre de dizer, mesmo que você não acredite na vida espiritual que tem aqui na Bíblia, mesmo que você não acredite na divindade, se você fazer uso da Bíblia como um material apenas literário, você já vai ter a tua mente aberta para tantas coisas, para tantas áreas de negócios, para tantas áreas da vida que você vai se surpreender. Por quê? Porque não tem nenhum conhecimento que esteja sendo parafraseado pelo autor mais famoso da atualidade que não esteja contido aqui nesse livro. Não tem nada de novo. Nada de novo. Tudo está relacionado na Bíblia. A Bíblia é a origem de tudo. Eu vou estar lendo na versão NVI. E eu quero que você preste bastante atenção pelo fato curioso. Porque você vai ver nesse livro aqui que o profeta Eliseu pediu para que Naamã, que estava numa situação precária, estava numa situação muito difícil por causa de uma doença, pediu para ele algo muito simples, pediu para ele algo que qualquer um de nós aqui teríamos condições de sobra para fazer. Só que a quantidade de vezes que ele pediu para fazer a mesma coisa é o que chama a atenção. Porque essa quantidade de vezes que ele pediu para que Naamã fizesse algo, já começou a mostrar para Naamã de quem era o crédito naquilo. Quem que ia produzir na vida de Naamã o milagre que ele foi buscar. E a gente vai ver nesse texto que Eliseu, ele foi tão sábio, mesmo sendo um profeta usado de uma maneira tão poderosa por Deus, ele usou de uma sabedoria tão grande para sair de cena e colocar Deus bem no centro daquela questão. Talvez você entrou aqui nessa noite exatamente como Naamã se apresentou para Eliseu um dia,
Talvez você não esteja doente como Naamã, talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira, talvez você esteja passando por um dos piores problemas que a humanidade está passando, que é a crise de identidade. Terrível esse problema que a humanidade está passando, as pessoas estão perdendo até a sua identidade, não sabem mais quem são, para onde vão. Talvez você tenha entrado aqui com a sua família destruída. Porque nós estamos vivendo, meus queridos, um tempo onde a fé está sendo confundida. Talvez você esteja nesse cenário, talvez seja esse o milagre que você veio buscar aqui hoje. Porque nós estamos vivendo um momento onde a fé está sendo confundida. A família está sendo desconstruída. Completamente desconstruída. E como resultado, o homem está vivendo uma crise de identidade terrível. E isso promoveu o quê? Uma verdadeira polarização. Tem um lado de lá e o lado de cá. E ninguém consegue mais estabelecer um diálogo harmonioso. Sabe por quê? Porque tiraram exatamente isso daqui, ó, do meio da conversa. Tiraram exatamente isso daqui, ó, do meio da conversa. E criaram um monte de adaptações para o Evangelho do Senhor. E quando se cria adaptações para o Evangelho do Senhor, não tem como dar certo. Porque o próprio Senhor disse que não era para acrescentar nem mesmo um tio naquilo que estava escrito. A obra de Deus é completa, ela não precisa de adaptações. Ela precisa, na verdade, ser vivida. A obra de Deus não precisa de adaptações, ela precisa ser vivida. Essa é a seriedade do Evangelho. E esse é o Evangelho puro e simples. Esse é o Evangelho do Senhor. É você acreditar que está escrito aqui, ir lá e viver. E pagar preço por isso. É fácil? Não é não. É impossível? Também não. Também não. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, no verso 1, para a gente começar, diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Eu vou colocar só um parênteses aqui, antes de eu continuar a leitura. Convertendo essas medidas da prata e do ouro, nem a roupa eu fiz questão de colocar. Porque vocês imaginam o que era 10 mudas de roupas que estava sendo ofertada a um rei. Era coisa chique, né? Nos tempos de hoje ia ser uma alta grife aí, italiana, francesa, sei lá. Mas, convertendo aí, ó, os 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, em dias de hoje, é exatamente este valor, meus queridos. A prata equivale a 350 quilos de prata. O grama da prata hoje no mercado internacional está R$ 3,86.
multiplicado por 350 mil gramas, que é 350 quilos, daria R$1.351.000. A prata. O ouro, que é os 6.000 ciclos de ouro, convertendo para o peso de quilograma, daria 72 quilos, ou 72.000 gramas. A cotação do ouro hoje é 334,21 centavos, que multiplicado por 71 mil gramas daria R$24.063.120. Naamã levou aproximadamente 25.300.000 para poder comprar a cura dele. Eu acredito que em dias de hoje, se uma pessoa quiser gastar isso para tentar curar qualquer doença, ela não vai conseguir. Porque eu acho que antes dela gastar 25 milhões de reais, provavelmente, ou ela recebeu um milagre do Senhor, ou ela faleceu. Só para vocês terem uma ideia da grandeza do que está acontecendo aqui. Naamã saiu com a sua carroça com 25 milhões de reais, depositando a sua fé. Só que de uma maneira que ele ainda não tinha experimentado, porque poderoso como ele era, ele achava que ele podia ir lá, cortar a fila e comprar a salvação. Quantas vezes a gente fez isso, né? Ou faz isso. Mas voltando para a leitura, verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada. Diga curada. Diga carne curada. E ficarás purificado. Diga, ficarás purificado. Amém. Verso 11. Porém, Naamã muito se indignou. Imagina, o cara estava com 25 milhões de reais para poder comprar a cura dele, e não foi nem recebido. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: olha como que aqui na verdade eu estou lendo na Almeida corrigida e fiel, não estou lendo na NVI não, tá? Olha como que os servos, porque esse texto ele tem 800 anos antes de Cristo, então é importante a gente ver a versão que a gente vai estar lendo para tentar captar o máximo da linguagem cotidiana daquela época. Olha como que os servos se referiram a Naamã, e aqui já mostra como que Naamã era querido pelos seus servos. Lá no verso 13 diz assim, ó: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disseste alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te a ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou
purificado. Até aqui. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra, porque sabemos que ela é viva, poderosa e eficaz. Te damos graças, Senhor, porque nós estamos aqui por causa da tua vontade, para que o teu nome seja engrandecido. Então, Pai, aniquile todo o pensamento humano neste lugar. Aniquile, Senhor, toda distração. Tire deste lugar agora, Pai querido, todo sentimento e todo espírito de confusão, para que a tua palavra seja lançada em nossos corações e ela produza o efeito que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Meus queridos, nós estamos aqui diante de uma situação muito interessante, porque lembra que eu comecei falando lá de ações populistas que ganham fama e outras ações que não chamam tanta atenção? É justamente isso que está acontecendo aqui. E uma das coisas que a gente precisa fazer quando nós estamos meditando à luz da palavra de Deus é trazer a palavra de Deus para a nossa vida prática do dia a dia. Esse texto tem aproximadamente 2.800 anos. Ele é real, atual, vivo e verdadeiro. Porque aqui nós estamos diante de uma situação que Naamã era super conhecido. Era super conhecido. Era super respeitado. Naamã, a palavra mostra que ele era um herói de guerra. Sabe, é aquele tipo herói, como a gente vê nos filmes americanos, que recebe uma medalha de honra, que vai lá tirar foto com o presidente. É aquele cara que era o conselheiro número 1 ali do presidente, do rei da Síria. Não lhe faltava nada. Não. Ele saiu de casa com 25 milhões de reais no bolso, para comprar uma cura. Quanto será que ficou para trás? Porque ele não levou tudo que ele tinha. Ele levou uma parte daquilo que ele tinha. E olha que eu não falei nem das mudas de roupa, né? Sei lá, acho que as mudas de roupa que ele levou seria o que hoje? Gucci, Prada, Hugo Boss. Eu acho que é esse tipo de coisa aí que a gente não consegue nem tocar. Eu acho que era mais ou menos isso. Então não faltava recurso. Só que foi pedido para ele algo que não era populista. Ele falou: poxa vida, eu, famoso, herói, eu não posso fazer algo tão pequeno assim. É muito pequeno isso para mim. Não estou acostumado com isso. E qual que vai ser a notícia? Quantos likes vai ter? Quantas curtidas vai ter se eu for lá e me mergulhar na lama? Porque a palavra diz que as águas do Rio Jordão, naquela posição, eram águas lamacentas. Tinha barro ali. Agora, onde que está a lógica de uma pessoa com o corpo tomado em ferida na carne viva mergulhar num rio cheio de barro, cheio de lama? Então, ou seja, não tinha nada de bonito, não tinha nada de atraente, não tinha nada de cheiroso, gostoso naquela situação. Só que Naamã, ele não estava preparado ainda para entender aquilo que Deus iria fazer na vida dele. Assim como muitas vezes nós não estávamos preparados para entender. E a gente tentou resolver o quê? Com a força do braço. Com os nossos recursos materiais, com os nossos recursos financeiros, com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento, com a nossa inteligência. Porque a gente não conseguiu enxergar 1 metro à frente com os olhos da fé. Daí a gente agiu como Naamã, achando que às vezes com o dinheiro ou com uma influência, com o favor de alguém, a gente ia conseguir resolver a situação. E vocês estão ouvindo isso da boca de uma pessoa que passou por experiências próprias a respeito disso. Não faltava recurso, não faltava dinheiro, não faltava influência, porque quando ele falou para o rei da Síria que ele precisava ir para Israel, o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, falando: cuida bem desse cidadão aí, porque ele é o meu braço direito. Exatamente isso, ele foi comissionado.
era um homem de grande valor. A Bíblia fala aqui que ele era um homem de grande valor diante do seu Senhor. Era incalculável a fama e o respeito que Naamã tinha. Herói de guerra. Porém, e é aí que separava Naamã, como nós fomos separados um dia, né? É um excelente empresário, é um excelente advogado, contador, engenheiro, é um excelente médico, é um excelente alguma coisa, porém, leproso. O que a Bíblia está falando aqui? Aqui, nesta vírgula, e preste muito bem atenção, não é um ponto final, é uma vírgula, e a gente tem que enxergar o que está depois da vírgula, porque é o que está depois da vírgula, e não coma as vírgulas, tá? Não comam as vírgulas, senão você muda o sentido da vida. O que está depois da vírgula é o que a gente tem que enxergar, entender, para que a gente possa corretamente se posicionar. Porém leproso, ou seja, você pode ter dinheiro, você pode estar bem empregado, você pode ter uma grande empresa, você pode ter bastante recursos, você pode ter bastante influência. Porém, se você não tiver Deus, te falta tudo. E foi isso que Naamã descobriu naquele dia. A lepra foi o caminho que Deus usou para mostrar para Naamã que toda a riqueza, que todo o poder dele não significava nada, que estava aniquilado. Ninguém aqui está com lepra, graças a Deus. O que está depois da vírgula na tua vida? Eu quero que você reflita sobre isso. O que está na sua vida depois dessa vírgula? Eu quero que você reflita sobre isso agora, porque até o final desse culto você vai ter a oportunidade de fazer o que Naamã fez, se levantar e se posicionar em Deus, para que o que está depois dessa vírgula seja curado e seja sanado na sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu vou te dar 30 segundos para você fechar os seus olhos e pensar naquilo que você quer colocar ou que precisa estar depois dessa vírgula. Som do coração dos seus filhos, Senhor. Seja aqui neste lugar, seja na internet, aonde quer que alguém esteja ouvindo essa mensagem, que tudo aquilo que foi colocado depois desta vírgula, que o Senhor esteja pegando com as suas mãos e levando ao trono do Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Naamã, ele teve uma história tão interessante, né? E de todos os lugares que ele poderia ir em Israel, de todos os lugares que ele poderia ir em Israel, qual que foi o lugar que ele foi? Samaria. Está escrito aqui na Bíblia aqui, ele foi para Samaria. De todos os lugares que tinha, o profeta estava justamente em Samaria. Os judeus são super afins e super amigos dos samaritanos, né? A história diz isso? Não. Eliseu estava justamente naquele lugar. Por que vocês acham que Eliseu estava exatamente naquele lugar? Olha como que Deus já começou a mostrar desde sempre, que o amor, que a graça, que a misericórdia está disponível para toda e qualquer pessoa. Porque aqueles judeus que se achavam melhores do que os outros, inclusive nos tempos de Jesus, não conseguiram entender que a bondade de Deus, como a gente cantou aqui hoje, está disponível para todos, sem distinção. E o profeta Eliseu, um dos homens mais poderosos usados pelo Senhor, estava justamente naquele lugar, no meio de tanta cidade famosa que tinha no reino de Israel, ele estava justamente em Samaria.
E naquele dia o profeta Eliseu começou a fazer o mesmo que Jesus fez um dia. Que mesmo naquele lugar, onde ninguém queria que ele estivesse, ele foi lá curar. Você deve se lembrar que Jesus curou uma mulher samaritana e muito pecadora. Eliseu recebeu em Samaria uma pessoa para poder curar, para poder renovar, para poder libertar, para poder restaurar, para poder colocar numa novidade de vida. Então, não importa como você entrou aqui dentro, não importa qual seja o julgamento que está sobre a sua vida, não importa qual seja a palavra amaldiçoada que alguém lançou sobre você um dia, não importa se alguém colocou um rótulo em você, não importa se alguém disse para você que você é um projeto falido, que você não deu certo, não importa se alguém um dia falou que você não vai chegar a lugar algum, não importa nada disso. O que importa é que você chegou numa terra santa, aonde Jesus se faz presente para poder te entregar, baseado na sua fé, a cura que você veio buscar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não te falta recurso, sabe por quê? Naamã precisou recorrer a um rei humano, pedindo autorização. Você está autorizado a ser em Jesus mais do que vencedor em toda a sua vida. A sua vitória não vai vir de um rei, a sua vitória não vai vir de um presidente. Então, pare de estressar suas emoções, pare de ficar escandalizado, pare de ficar consumindo mensagens de internet, colocando um contra o outro. Sabe por quê? Indiferente do nome que esteja lá na cadeira de presidente, o seu rei se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele não vai deixar de faltar nada. Aplauda esse rei maravilhoso. E o mais importante de tudo, Naamã aprendeu, como nós estamos aprendendo aqui hoje, não precisa chegar com nenhum milhão de reais para comprar nada de Deus, porque Ele não quer o nosso dinheiro. Ele não quer o nosso dinheiro. E embora algumas pessoas tentam deturpar a fidelidade do povo de Deus, porque precisa ser muito homem, precisa ser uma mulher de muita fé, para poder chegar aqui, neste lugar e depositar uma fidelidade. Não se sinta julgado por isso não, sabe por quê? Porque quem não tem coragem de ousar aqui neste lugar, se preocupando com aquilo que o povo está falando, você está enriquecendo o pastor, você está enriquecendo a igreja. Quero dizer uma coisa para você e quero convidar quem esteja ouvindo essa mensagem, venha aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja séria, onde a palavra de Deus está sendo anunciada, para você ver a quantidade de famílias e de pessoas que estão sendo restauradas, que vão deixar de ser um problema para as forças municipais, estaduais e federais. Aqui tem muitas pessoas aqui que vão economizar com médicos, psiquiatras e psicólogos. Por quê? Porque a palavra de Deus se faz presente aqui neste lugar. Embora Ele possa sim usar os profissionais conforme a tua vontade, Senhor, pode ter certeza que tudo que acontece dentro de um lugar sério como esse daqui é um problema a menos para a sociedade. E é assim que a gente tem que encarar a vida de um cristão, meus queridos. Quando a gente sair por aquela porta, nós temos que ser os melhores profissionais do mercado. Nós temos que ser os melhores colegas de trabalho. Nós temos que ser os melhores maridos, as melhores mães, os melhores filhos, os melhores irmãos. Nós precisamos sair por aquela porta sendo exemplo. Quem tem contato com nós nas nossas empresas, aonde quer que a gente esteja, na escola, principalmente na escola e na faculdade, precisa enxergar aqui a Deus em Israel, através da tua e da minha vida. Esta é a maior contribuição que a igreja dá à sociedade. Só que o que eles olham? Eles não são fiéis e ficam tentando deturpar a fidelidade do povo de Deus. Naamã saiu com 25 milhões de reais. No bolso? Não, na carroça, que ninguém consegue carregar 25 milhões de reais no bolso.
Sabe o que o profeta Eliseu disse? Eu não preciso, o Senhor não precisa. A maior recompensa que você pode dar para Deus, Naamã, é um coração quebrantado e convertido na presença dEle. E se você continuar lendo a leitura dessa palavra, você vai ver que ainda Naamã falou: então, profeta, me permite levar pelo menos uns 2 balaios, uns 2 cestos da terra de Israel, porque eu quero ter um pedacinho desta terra, porque nunca mais na minha vida eu vou deixar de honrar o Deus de Israel. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A situação ela era tão espetacular, a situação ela era tão diferente do que já tinha sido vivido pela vida de Naamã, porque assim, onde Naamã chegava era para ser conquistado. Aonde Naamã chegava era para ter conflito, ia ter guerra ali, não ia ter negociação. Ele chegava com o exército sírio para poder conquistar, e por incrível que pareça, o exército sírio, como o exército babilônico, foi 2 dos exércitos mais usados por Deus para levar juízo no povo de Israel, que era infiel. Então, aonde Naamã chegava, não tinha negociação. Tanto é que a primeira coisa que o rei de Israel, a hora que pegou a carta, falou: peraí, isso daqui deve ser algum golpe. O rei da Síria mandou Naamã aqui para ele observar alguma coisa, e certamente o exército sírio já deve estar acampado em algum lugar aí para poder invadir. Essa era a situação. Essa era a situação. Só que aqui tem um negócio muito interessante. Tem um negócio muito interessante. A gente começa a perceber um general sírio desenvolvendo temor a Deus. Porque a partir do momento que Naamã tomou para si aquela palavra, ele começou a desenvolver um processo, que foi vários passos, de temor a Deus. E quando ele chegou perante o rei de Israel, o que ele enxergou? O que ele observou? Temor a Deus? Não. Uma outra palavrinha que ninguém, principalmente um cristão, deve ter: medo. Olha que interessante. Você já parou para pensar? Quem tinha que ter temor de sobra, estava com medo. Estava com medo. E quem estava completamente fragilizado dentro de um outro reino, estava desenvolvendo temor. Sabe o que isso significa para nós nos dias de hoje? Aonde a planta dos seus pés alcançarem, erga a cabeça, não tenha medo, desenvolva e tenha apenas temor ao Senhor, porque se Ele te colocou com os pés naquele lugar, é porque aquele lugar é seu. O rei ficou com tanto medo que imediatamente o que ele fez? Rasgou a sua roupa. Era um exemplo realmente de exposição total. Porque naquela época, como em muitas culturas hoje, você não vê ninguém aí dando espetáculo com o corpo, É todo mundo com as vestimentas corretas. Inclusive o homem. Então esse gesto de rasgar a roupa e se expor era um gesto realmente de fracasso, de medo, de desespero. No meio de milhares de pessoas, tinha um ali que não rasgava a roupa, pelo contrário, tinha o coração rasgado de temor a Deus, chamado Eliseu. Ele mandou uma mensagem para o rei: por que você rasgou a tua roupa? Toma atento, rapaz. Você é rei de Israel. Sabe qual que foi o resultado? Mais para frente você vai ver Eliseu ungindo uma outra pessoa para tomar o reinado daquele rei que se acovardou. Ele não tinha nada que ter medo. Daí Eliseu se colocou
na frente da situação, falou: manda para mim que eu resolvo, porque eu sei a quem eu sirvo. Você talvez já se esqueceu que há Deus em Israel, mas eu não me esqueci, manda ele aqui para mim. E daí Naamã, como a palavra diz, foi se encontrar com Eliseu. É lógico que se você vai receber um chefe de estado como Naamã, e era isso que ele era, na cabeça do cara, Eliseu vai sair da casa dele, Eliseu vai preparar um banquete, Eliseu vai honrá-lo com um monte de coisas. Eliseu não saiu nem na janela. Mandou o servo dele, Geazi, e falou: vai lá, Geazi, fala para ele tomar 7 mergulhadas no Rio Jordão. Ele ficou completamente indignado. E aqui tem um negócio muito interessante que você pode prestar atenção. Eliseu falou: manda ele se lavar 7 vezes. Qual que era a primeira coisa que ia acontecer? A carne dele ia ser curada. Só que a carne dele ia ser só curada, ele ia ser simplesmente curado com aquele gesto de mergulhar 7 vezes na lama, no Rio Jordão. Não, a segunda coisa ele ganhou de bônus, mais importante inclusive do que a própria carne curada. A palavra diz que ele ficaria purificado. Purificado. Ou seja, não era só os lugares das feridas, o corpo de Eliseu ia ser renovado, o corpo de Eliseu ia ser purificado, o espírito de Eliseu ia ser vivificado, por causa da experiência que ele iria ter. Só que apareceu uma palavrinha aqui de novo, ó. Porém, esse bendito porém, Naamã ficou indignado. Naamã ficou indignado. Naamã ficou completamente indignado. Por quê? Porque ele esperava ser recebido. E recebeu uma resposta que não agradou. Por que não agradou? Porque ele não conseguiu entender o que significava o sentido da purificação que ele estava recebendo. Ele foi lá receber apenas uma cura na carne. Naamã, vocês acham que Naamã foi lá para poder se converter? Naamã, ele foi lá com interesse de servir ao Deus de Israel? Não foi não, meus queridos. Não foi, tanto é que ele foi lá disposto a comprar e comprar caro pela cura dele. Ele foi lá comprar caro a cura dele. Foi exatamente isso. Esse foi o pensamento quando ele saiu da casa dele. E é justamente aqui que a gente precisa se encontrar. Porque eu creio em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue dele, que ele pode curar qualquer um de nós aqui de qualquer doença, da mais grave que possa existir na face do planeta. O que é o câncer para o Senhor? Nada. O que é a diabetes para o Senhor? Nada. O que é a depressão para o Senhor? Nada. O que é a síndrome do pânico para o Senhor? Nada. O que é o mal de Alzheimer para o Senhor? Nada. O que é o mal de Parkinson para o Senhor? Nada. Qualquer outra doença. Qual outra doença aí que eu não falei? Da mais terrível que tenha? Nada. Tudo se resume a nada. Só que essa é a parte mais fácil para Deus. Escute o que eu estou te dizendo. A cura da doença física é a parte mais fácil para Deus. Talvez você não esteja nem aceitando o que eu estou falando aqui, mas eu estou falando exatamente o que está aqui na palavra de Deus. Curar Naamã daquela lepra, que era uma doença incurável para 2.800 anos atrás, não era nada, era a parte mais fácil, sempre foi a parte mais fácil. Mas tinha outras coisas, outras 6 coisas, que estavam embutido nessa purificação. E aí que está os 7 mergulhinhos. Um mergulho era por causa da carne, mas tinha outros 6 mergulhos. E é justamente aqui que a gente precisa se colocar. Por quê?
O primeiro mergulho, Naamã teve o seu orgulho curado. Porque ele se achava melhor do que os outros. E ele tinha todos os motivos para se achar melhor do que os outros. Não faltava dinheiro, não faltava comida, não faltava riqueza, não faltava casa, não faltava status, não faltava um bom emprego, não faltava nada. Imagina a carruagem que Naamã usava. Era uma carruagem de 2 cavalos, turbinada, daquelas assim, ó, top de linha. Com enfeites de ouro, eu imagino. Não faltava recurso. Então, o primeiro mergulho foi para que o orgulho dele pudesse ser curado. O segundo mergulho, Deus curou o preconceito na vida dele. Deus curou o preconceito na vida de Naamã. Porque ele teve que baixar a cabecinha dele e entender que ele tinha que ir numa outra nação, num outro povo, numa outra cultura, numa outra língua, pedir um favor. Deus curou o preconceito dele naquele dia. Deus curou a vaidade. O terceiro mergulho, Deus curou a vaidade de Naamã. O quarto mergulho, Deus curou a arrogância. E você vê exatamente a arrogância dele na hora que Eliseu falou que não ia recebê-lo. A arrogância aflorou imediatamente. Tanto é que ele se indignou. O quinto mergulho, Deus curou o quê? O poder. Aquele sentimento de que eu tudo posso, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Eu tenho 2, 3, 4 faculdades, eu tenho pós-graduação, MBA, doutorado, tenho dinheiro no banco, moro numa casa boa, tenho 4, 5 carros, eu tenho uma família bonita, uma família abençoada, eu tenho um negócio próspero, eu tenho poder, eu não preciso de ninguém. Deus curou esse sentimento na vida de Naamã naquele dia, sabe por quê? Os 25 milhões que ele levou não servia para nada. Às vezes você está confiando em algo bem menor que 25 milhões. E daí você está sendo orgulhoso, preconceituoso, vaidoso e arrogante. Deus curou em Naamã naquele dia a dependência do dinheiro. Porque você imagina uma pessoa que tem posses, e a gente tem essa falsa sensação, né? De olhar às vezes para uma pessoa que tem muitas posses, né? E glória a Deus por isso, e que cada vez mais as pessoas tenham mais e mais, só que elas possam entender que esse mais e mais é minúsculo perto daquilo que Deus há de nos colocar um dia na sua glória. Mas é você olhar para a pessoa e falar: nossa, mas parece que a vida daquela pessoa é tão boa, né? Olha, essa pessoa não tem motivo nenhum para reclamar. Vai viver a vida dela, vai viver o casamento dela, vai viver os problemas que ela tem com o filho, vai viver os problemas que ele tem na empresa ou no emprego. Vai lá viver um dia na vida daquela pessoa, para ver se o que a gente vê é a verdadeira vida daquela pessoa. Naamã foi curado disso naquele dia. Por fim, né? Ele teve a cura da saúde dele. Por fim, em último lugar, estava o que ele foi buscar: a cura física. A cura física. E sabe o que é mais interessante? A mudança de postura de Naamã. E você começa a ver então a mudança de postura de Naamã. Meus queridos, eu estava conversando com o pastor ontem exatamente sobre isso lá na casa dele. Deus, Jesus, Ele nos recebe exatamente como nós estamos. Porque se a gente chegou ao passo de ter que pedir ajuda, socorro para um ser espiritual, da mesma forma que Naamã estava fazendo, é porque os recursos que a gente tinha já não davam mais resultado. Só que dali para frente, a palavra diz que nós somos uma nova criatura. Diga: nova criatura. Mais alto. Mais alto.
Se é uma nova criatura, o que era velho se fez novo. Então eu não vou poder ficar dando toda hora 2, 3, 4 passos para trás e voltar exatamente na lama. A Bíblia não fala que Naamã ficou mergulhando na lama o resto da vida, né? Quantas vezes ele entrou no Rio Jordão? Uma vez e mergulhou 7. Ele não ficou assim, uma vez por mês eu vou dar uma passadinha lá e dou uma mergulhadinha só para fazer a manutenção do meu milagre. Que muitas vezes a gente acha que é assim, né? Não é assim não. A Jesus, quando ele faz, é completo, tá? Não fica nenhuma brechinha. Só que dali para frente a nossa atitude tem que mudar. E você começa a observar as atitudes de um general poderoso, de um reino que não era de Israel, mudar. Por quê? Porque ele verdadeiramente entendeu que tinha um Deus lá em Israel. E a postura dele começou a mudar mesmo antes dele ser curado. Porque ele começou a entender o que estava acontecendo. Ele começou a observar: Deus não me trouxe aqui para que eu fosse curado pura e simplesmente da lepra. Tinha algo muito mais importante do que a lepra para ser curado. Que era todas essas coisas que eu acabei de falar. Quais são os sinais que isso começou a acontecer? Quando ele parou para ouvir o quê? O servo. O servo. E olha para você ver que interessante. O milagre começou numa serva e se concretizou num servo. Começa a observar os servos do Senhor, que tem sido boca de Deus do teu lado. Às vezes a gente está igual Naamã, né? Não, eu preciso ir lá no profeta. Lá no profeta Eliseu. Eu preciso ir lá no rei de Israel. E às vezes tem uma pessoinha super humilde aí do teu lado, falando com o poder sobrenatural de Jesus, e você não dá crédito para ela. O milagre começou numa serva e terminou num servo. Porque foi uma serva dentro da casa dele que falou para a esposa dele: ah, que bom seria se o meu Senhor fosse para Israel, porque lá tem um profeta que pode curá-lo em nome do Deus de Israel. Na hora que o preconceito, que o orgulho, na hora que a vaidade, que a arrogância, que o poder, que o dinheiro falou mais alto, no coração de Naamã tinha um servo do lado dele para poder falar: meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa super difícil para o senhor faria. Ele pediu para o senhor fazer algo tão simples. Faça. Naamã escutou o servo, mergulhou no rio, teve a carne purificada, teve a carne curada e ficou purificado. E a palavra diz aqui que a carne de Naamã ficou como a carne de um menino, novinho em folha. Ficou uma teteia, lisinho. Ganhou uma plástica de presente, ganhou uma lipoaspiração de presente, arrancou as gordurinhas, né? Arrancou as gordurinhas, fez tudo, barba, cabelo e bigode, de uma só vez. Saiu brilhando, 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 brilhando. E se você continuar lendo depois do verso 14, você vai ver Naamã super grato. Você vai ver Naamã declarando palavras de exaltação a Deus. É isso. Tudo começa, meus queridos, na nossa vida numa necessidade. Qual é a tua necessidade? Tudo começa numa necessidade. Qual é a tua necessidade que você pensou agora há pouco? Por 30 segundos aí você pensou em algo. O Deus que curou Naamã, Ele está aqui nesta noite, Ele está na tua casa aí do teu lado, se você estiver me ouvindo. E baseado na tua fé, na tua atitude, Ele pode te curar da mesma forma que há 2.800 anos Ele curou Naamã. É o Deus vivo. É um Deus vivo e presente. Depois da necessidade, Naamã, ele precisou experimentar algo chamado
obediência. Vocês concordam que Naamã precisou ser obediente? Precisou ser obediente, porque senão ele não tinha nem saído de casa, quando a serva da esposa dele fez a sugestão para que ele fosse a Israel procurar o profeta Eliseu, e a palavra fala que não teve nem conversa. Na hora que a menina falou assim, olha, lá em Israel tem um profeta que pode curá-lo, a palavra fala que imediatamente Naamã procurou o rei da Síria, que mostra para nós o quê? Que ele não era uma pessoa impulsiva. Mostra que ele também sabia respeitar o quê? Hierarquias. Algo que está a cada dia mais difícil nos dias de hoje, principalmente em casa, filhos não respeitando os pais. Filho que não respeita pai, não vai respeitar chefe, não vai respeitar professor, não vai respeitar pastor, não vai respeitar ninguém. Pode prestar atenção. Você está falando, filho, não vai nesse caminho. Ele vai. Daí ele vai descobrir por si só que o pai estava certo, que a mãe estava certa. Sabe qual que é o maior problema, meus queridos? É que lá no mundo, eles não vão encontrar um pai e uma mãe com coração amoroso. Lá no mundo é um pouco mais racional. Filho que não respeita pai e mãe, e está na palavra, né? Não vai conseguir nem prosperar aqui na terra. Mas ele vai ser um mau empregado, ele vai ser um péssimo aluno, porque vai ser aquele rebelde, aquele encrenqueiro, vai ser aquele que não respeita a autoridade de um professor. E se tem uma profissão que a gente precisa respeitar, é a profissão do professor. No meu ponto de vista, é uma das profissões mais importantes, libertadoras que existe, é um professor. E essa é uma cadeia de falência. O filho não respeita pai e mãe, não respeita professor, não respeita o chefe, não respeita ninguém. E quer sentar na janelinha do ônibus. Quer ter o melhor computador, quer ter o melhor smartphone, quer ter o melhor salário, quer chegar nas empresas num programa de trainee ganhando mais do que o gerente. Por quê? Porque ele não aprendeu lá na casa dele a respeitar o pai e mãe. Por sua vez, tem pai e mãe que não está ensinando a seus filhos limites. E se ele não aprendeu limite dentro de casa, ele não vai aprender limite em lugar algum. E aqui a gente está vendo o quê? Obediência. Mesmo um general, o segundo na cadeia de comando, demonstrou o quê? Respeito à hierarquia que ele servia. Antes dele arredar o pé da Síria, ele foi lá no rei e falou, olha, eu descobri que lá em Israel tem um profeta que pode resolver o meu problema. Imediatamente, o rei da Síria deu as cartas de recomendação para que ele pudesse ir num outro reinado em paz. Respeito. Respeito. Depois do respeito veio o quê? A conversão. Olha o processo. Depois do respeito veio a conversão. Exatamente como aquela mulher no poço de Jacó um dia com Jesus. Ela poderia ter dado as costas para Jesus, mas na hora que Jesus falou para ela assim, quem beber da água que eu der, jamais voltará a sentir sede. Essa água está à sua disposição aqui nessa noite. Depois da conversão, meus queridos, veio o quê? A mudança de comportamento. Foi instantânea a mudança de comportamento de Naamã. Foi instantânea a mudança de comportamento de Naamã. A primeira coisa que ele fez foi dar glória a Deus. Depois foi demonstrar gratidão ao profeta Eliseu. Depois mostrou que através daquele gesto de gratidão, aquela riqueza já não fazia mais sentido na vida dele. Eliseu, fica com isso aqui, por favor. Não preciso, Naamã. Então me deixa levar um pouco da terra de Israel, porque por toda a minha vida daqui para frente,
Eu vou declarar que existe somente um Deus, o Deus de Israel. Você tem feito isso no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. As pessoas sabem que você é um cristão, sem você precisar abrir a boca para falar. Mudança de comportamento. E eu preciso falar para você, jovem. Eu preciso falar para você, porque vocês, jovens, fazem parte do público mais frágil que possa existir nos dias de hoje. Por quê? Porque vocês estão lançados dentro de uma atmosfera que, se você não ficar com fulano, beltrano e ciclano, você não faz parte da turma, da galera, daquelas pessoas que são os populares, os populistas. Porque se você declarar a sua fé e cumprir a palavra de Deus, eu vou falar felizmente, eu ia falar infelizmente, não. Felizmente, você vai começar a ser expurgado do sistema. Você vai ficar fora da rodinha. Você não vai ser chamado, convidado para festas. Mas sabe por quê? Porque a luz do Espírito Santo que para em você, por causa das suas atitudes de santidade, já te mostra e já declara publicamente que não adianta perder o tempo te convidando para aquilo, porque todo mundo já sabe que aquele ambiente não faz parte da sua vida. Guarde a sua vida. Guarde a sua vida. E quero dizer algo para você: não tenha medo de Deus. Tema ao Senhor. Temam ao Senhor. E vou além, tá? Não tenha medo do diabo. Porque muitas vezes é ensinado para as crianças que as crianças têm que ter medo do diabo. Lá no livro de Romanos diz que o Deus de paz esmagará Satanás aonde? Debaixo desse pé 47 aqui, ó. Ó, faz assim, ó. Jovem, criança, pais, não ensina o seu filho a ter medo do diabo, não. Coloque sobre ele a autoridade de Jesus, que já venceu a morte e o diabo. Nenhum cristão precisa ter medo do diabo, não. Não ensine isso para uma criança, não ensine isso para um jovem, porque muitas vezes nós fomos ensinados assim: olha, cuidado que se você fizer isso, o diabo vai vir te pegar. Não é assim não, meus queridos. Tema ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Jovem, garota, garoto, por favor, não se venda por causa de um beijo na boca, por causa de um sexo barato. E não tenha medo do diabo, não, porque o seu pai se chama Jesus de Nazaré. Ele te ungiu com toda a autoridade para você vencer todo esse sentimento, todo esse turbilhão de hormônio que tem dentro de você. Todo mundo já passou por esse momento. Todo mundo já passou por esse momento. Só que nem todos tiveram a oportunidade que vocês estão tendo hoje de serem ensinados à luz da palavra de Deus. Depois da mudança de comportamento, o que vem? Você vai experimentar então a abundante graça de Deus. Daí você mergulha naquele rio, sai curado, sai purificado e descobre algo tão bom, algo tão agradável, algo tão abundante que sempre esteve presente, mas você nunca teve a ideia de ir lá e tocar. E com isso, você se torna grato. Você se torna grato. E qual que foi o segredo de tudo? E daí eu estou falando para você, pai, para você líder, para você que tem uma empresa, para você que está à frente de algum negócio. Qual que foi o segredo de tudo? E esse sempre foi o segredo de tudo. Naamã, ele foi na onde? Lá na base da pirâmide.
não foi o rei que resolveu o problema. Não foi o rei da Síria. Não foi o rei de Israel. Foi os servos de Naamã. A solução sempre esteve do lado dele. Só que ele não tinha a visão para poder enxergar. Não estava com seus ouvidos preparados para ouvir. Então eu quero dizer para você, ouça as pessoas que estão do seu lado. Ouçam as pessoas. Tem ideias maravilhosas do seu lado, mas você acha que a pessoa tem que ter um PhD, tem que ser um doutor, você acha que a pessoa tem que ser alguém assim de destaque na sociedade, e daí você está com a pessoa que pode ajudar você do teu lado e você não olha para ela. Naamã, ele aprendeu exatamente isso, que a solução estava e sempre esteve na base da pirâmide. Sempre esteve lá do lado dele, sempre esteve lá à disposição dele. E esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus. Então, nesta noite, a gente vai fazer algo de diferente aqui. Por quê? A palavra diz que Eliseu orou e impôs as mãos sobre Naamã para que ele pudesse ser curado. Não. Ele precisou ser o quê? Obediente. Se ele não tivesse obedecido, ele não teria sido curado. Naqueles 30 segundos que eu pedi para que vocês pensassem, eu acredito que algumas pessoas pensaram em algo que realmente estão precisando. Algumas talvez nem pararam para pensar. Nós não temos o Rio Jordão aqui para você mergulhar, né? E a gente também não precisa fazer nada disso, não. Porque existiu ali Naamã precisou passar por aquela experiência. Por quê? Porque ele era um general, ele era uma pessoa de muito poder. Não ia ser qualquer experiência que ia converter a mente daquele homem. Só que todos nós aqui estamos 2.800 anos na frente de Naamã. Nós não precisamos fazer uma poça de lama aqui para a gente se jogar dentro, não. Então não caia nesse tipo de conto, tá? Não caia nesse tipo de conto, porque a gente tem visto todos os dias aí, a gente vê na internet as pessoas se perdendo em cada loucura que a gente está vendo aí, que pelo amor de Deus. Eu acho que Jesus fica olhando lá e fala, acho que realmente não entenderam o que é o cristianismo. A gente tem visto aí algumas pessoas propondo cada ritual esquisito que não tem nem lógica, né? Então, a gente não precisa fazer um poço de lama aqui para ninguém se jogar dentro. Porque não foi o fato de Naamã ter se colocado naquela situação, pura e simplesmente, que fez dele uma pessoa curada e purificada. Foi a obediência. Então, hoje você tem a oportunidade de ser obediente. Você que está aí na tua casa tem a oportunidade de ser obediente. Se você pensou em algo que realmente está impactando a sua vida naqueles 30 segundos, você só vai fazer isso se você entendeu realmente essa palavra e o comportamento que precisa ser precedido para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Ninguém vai orar por você, tá? Ninguém vai orar por você. Se você quiser que alguém ore por você, você pode procurar qualquer pastor, qualquer diácono aqui dentro dessa igreja e a gente vai orar por você. Mas o que eu vou te pedir agora não é para que ninguém ore por você, mas é para que você exerça a sua obediência e o seu entendimento à luz da palavra de Deus. Para aquelas pessoas que investiram 30 segundos pensando em algo que você está verdadeiramente precisando receber de Deus, como Naamã um dia precisou, você vai se colocar de pé e vai vir aqui à frente, para que Deus possa olhar para você e falar: esse meu filho hoje foi obediente e ele se expôs. Se você